Aqui é Interessa Posta, tá começando mais um episódio do Loren Podcast. Meu nome é Loren, sou psicóloga, pós-graduada em Neurociências e Comportamento, pós-graduanda em Terapias Cognitivas e Contextuais. O episódio de hoje é super especial porque eu tenho uma convidada. Alice, seja bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço muito por estar aqui, é um prazer, é uma honra enorme, na verdade. Estou muito animada. Quer se apresentar para o pessoal? Conta quem é você. Bom, pessoal, muito prazer. Eu tô muito feliz de estar aqui. Confesso que um pouco nervosa também, assim, primeiro podcast, então a gente fica. Meu nome é Alice, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho com a abordagem da DBT e sou, acho que oficialmente especialista em DBT. Finalizei agora a minha especialização. Também especialista em TCC e tenho a minha clínica pessoal e também sou fundadora da Clínica Viva, que é uma clínica voltada para o tratamento do transtorno de personalidade borderline dentro da DBT, mas agora a gente também está começando a expandir para outras demandas que são muito necessárias. Uma coisa muito interessante sobre a Alice é que se você for pesquisar o Instagram dela, você começou a fazer conteúdo no Instagram, né? Foi, no Insta. Se você olhar a bio dela, tá lá, psicóloga borderline DBT, alguma coisa assim. Sim, eu dei uma olhadinha antes do sim. episódio. E aí eu queria que você começasse contando, né? Como que é ser uma profissional da saúde mental e falar também sobre o diagnóstico abertamente que você tem e como que foi a sua trajetória, assim, de expor, se você se sentiu sempre à vontade, se você acha que Essa é uma dúvida muito, muito comum. Acho que eu vou contextualizar um pouco da minha história com a internet, porque, na verdade, eu comecei ali no Instagram em 2019, se eu não me engano. Eu recebi o meu diagnóstico em 2018, eu já fazia faculdade de psicologia, entrei em 2017, então entrei sem nem saber o que era borderline, diagnóstico, nada, assim, caí de paraquedas na faculdade. E aí, eu recebi o diagnóstico. Eu acho que, enfim, mais pra frente vou contar também um pouquinho sobre isso, se for pertinente. E, na verdade, é muito engraçado, porque eu criei o Instagram em 2019 com uma ideia de, primeiro, ser um Instagram meio fitness. Assim, eu não sabia do não, seu começo. na verdade, o nome era Alice Fitness. Eu amei. Não era Alice Mente Saudável. E porque eu, posteriormente, também fui diagnosticada com bulimia nervosa, né? Assim, é uma caixinha de transtornos. A gente tem um de personalidade, um alimentar e um de humor, né? A bipolaridade tipo 2. Então, é um negócio. E, e aí eu tinha muito essa questão da compulsão, depois da restrição. E aí eu fiz como se fosse assim, Instagram fitness, para me motivar. Porque estava bem em alta também, né? Influenciadoras e tudo mais. Só que, no meio do caminho, eu também usava muito o Instagram como uma forma de, entre aspas, mostrar para as pessoas que sabiam do meu diagnóstico. Eu também, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu sempre falei abertamente, meio que mostrar que eu estava me empenhando muito em melhorar. Porque dentro desse processo eu machuquei muita gente. Assim, os relacionamentos, eles realmente eram muito difíceis. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o meu diagnóstico foi eu simplesmente comecei a ligar para um monte de gente para pedir desculpas e para explicar que tinha uma razão para aquilo. Porque que eu não fazia aquilo por mal, mas eu machuquei muita gente no meio do caminho, sabe? Então, eu criei o Instagram como uma forma, entre aspas, de me redimir e de mostrar que eu realmente estava tentando e muito comprometida com o meu tratamento. Porque uma parte do tratamento essencial era realmente a atividade física, alimentação e tudo mais. Depois eu percebi que eu entrava ali no extremo por conta, né, de transtorno alimentar, mas eu estava tentando mostrar para as pessoas que eu realmente queria muito melhorar, que eu realmente estava muito comprometida em melhorar. E eu nunca tinha visto o Instagram como uma forma de trabalho, assim, né? Pra mim, ter uma permutinha já tava incrível, assim, era tudo. Veio como um blog pessoal, assim. Exatamente. Um diário da sua jornada. Exatamente. Então, eu nunca tive problemas em falar sobre o meu diagnóstico, na verdade. Eu nem sei por quê, pra ser sincera. Porque me perguntam muito sobre isso, né? Poxa, você não teve medo de te julgarem? Gente, eu tava tão concentrada tentando viver, sabe? Eu tava tão concentrada tentando construir uma vida que valia a pena ser vivida, que eu nem me tocava de julgamento, de como, né, como é que você vai ser uma psicóloga com um diagnóstico de transtorno de Isso nem passava na minha cabeça. Eu estava muito focada em tentar sobreviver, ter um bom relacionamento e não me odiar tanto. Assim, o resto era meio que um dia de cada vez.
Eu até esqueci qual era a pergunta. Você fez uma contextualização de onde começou a sua história com a internet e falando que primeiro veio o blog fitness. Sim. E aí, em que momento dessa história você começou a perceber que o Instagram também poderia ser um jeito, quase um portfólio ali, né, do seu trabalho enquanto psicóloga? Boa pergunta. Isso foi, eu acho que 2021, assim. 2021, que eu realmente comecei a adentrar no mundo de infoprodutos. Eu já troquei de nicho várias vezes. Na verdade, já quis falar sobre vários assuntos. Já quis falar, por exemplo, sobre essa questão essa parte mais alimentar, porque era algo e ainda é algo que me interessa muito, né? Tirando o meu transtorno, infelizmente, a gente sabe que o transtorno de personalidade borderline tem como comorbidade, muito frequentemente, transtornos alimentares. Então, grande parte da minha clínica também vem com essa demanda. E aí, eu vagava, né? Meio que de nicho em nicho, de nicho em nicho. Mas em 2020, 2021, assim, eu realmente comecei a me dedicar bastante nisso. E eu sempre amei isso. Eu sempre amei me conectar com as pessoas. Eu sempre quis... Nossa, para mim, é um valor muito importante, assim... De verdade, se eu sei que eu ajudei uma pessoa com um post, com um story, com qualquer coisa, tudo valeu a pena. De verdade, tudo. Todos os anos, todo o hate, toda os altos e baixos, tudo valeu a pena. Então, era muito nesse sentido. Os feedbacks, na verdade, foram me impulsionando e foram me fazendo perceber, nossa, talvez isso aqui ajude as pessoas, talvez isso aqui seja uma coisa legal de ser feita, né? Mas eu não fazia ideia que ia tomar as proporções, assim, que tomou. Não era nada intencional, assim. Isso que você comentou do hate, você recebeu? Como é que foi? Hoje, gente, babado, inclusive. Hoje eu postei inclusive um Reels, falando, porque hoje, particularmente, eu não estava tendo um dia muito bom. E eu sou muito vulnerável no meu Instagram. Eu acho que às vezes até eu sou um pouco sem filtro, porque eu simplesmente não estou nem aí, né? E aí eu postei um Reels falando como é que tinha sido minha manhã, quais estratégias, inclusive da DBT, que eu tinha usado, por que eu fui pra academia mesmo sem querer, o que eu fiz na academia, nanana. Aí apareceu. Ué, mas eu vi esses dias que você falou que você já estava em remissão de sintomas. Aí eu fiquei... De um fake, fez um fake, entendeu? Pra falar isso. Mas... Sim, hate tem. Tinha mais no passado, assim, um hate bem mais pesado, eu sinto. Já falaram coisas horríveis pra mim, enfim, nem é gatilho demais pra eu falar. Mas hoje em dia tem essas coisinhas, assim. Só que, sinceramente, é bloco. De verdade. Hoje em dia eu não tenho tolerância com quem eu vejo que não está aberto para um diálogo. Tanto é que esse fake que comentou essa abobrinha hoje, não dava nem pra responder o comentário. Entende? Era bloqueado. A pessoa... Eu acho que dá pra bloquear você mencionar ela. Então, não entendi. dá nem Ela pra criou responder. pra criticar apenas. Exato. E só isso. Então... Não te afeta mais hoje em dia. Ai, de jeito nenhum, de verdade. Tem tanta coisa pra fazer, né, nessa vida, assim. Mas eu lembro que... Quando eu comecei, né, mais a fundo no Instagram... Eu tava com essa minha psicóloga, que pra mim é o amor da minha vida, assim. Hoje em dia eu não estou mais com ela, mas é o amor da minha vida, que foi com quem eu fiz todo o meu tratamento da DBT e tudo mais. Maravilhosa, perfeita. E aí eu falei pra ela... Ai, gente, é até engraçado, porque naquele momento, era 2020, eu já fui vegetariana, e aí eu tava tentando transicionar pro veganismo. Só que ativou super transtorno alimentar, foi horrível, eu fiquei assim, quase desnutrida e tal. E aí eu tava num dilema muito grande, que era o dilema que eu tava trazendo pra ela, que era, o nome dela é Ilíada. Eu falava assim, Ilíada, mas eu não posso mais voltar atrás. Eu não posso mais tomar whey. Porque eu falei pras minhas seguidoras que eu ia transicionar, que eu ia virar vegana. O que elas vão pensar de mim, sabe? Assim, era uma coisa muito pesada, era uma relação muito pesada. E aí ela trouxe o ponto. Ela falou, Alice... O mundo não é perfeito, o mundo não é um ambiente perfeito, você também não vai ser, entende? Então, assim, é também da nossa responsabilidade a gente aprender a lidar com os nossos gatilhos. Claro que eu sempre tento fazer tudo da melhor forma possível, mas é impossível agradar todo mundo, é impossível. Eu sei que eu sou o gatilho para pessoas que olham e falam, nossa, ela é border e consegue fazer tudo e eu não. E eu já sei disso porque já me falaram várias vezes, ver o seu Instagram é gatilho para mim. E eu realmente, de verdade, eu sinto muito por isso. Eu fico triste de ser, só que ao mesmo tempo... O que eu posso fazer, né?
Nossa, esse ponto para mim também é muito crítico, porque eu tenho uma rotina muito intensa, acelerada, e eu gosto de ser dessa forma. Eu gosto de trabalhar e gosto de estudar. E até já pensei, é quase como se estudar fosse um hobby para mim. Tipo, o que você faz nas horas de lazer? Tipo, já é legal estudar, entendeu? Uhum. Eu faço feliz. É óbvio, vez ou outra eu canso. É óbvio que eu tenho outras atividades prazerosas também. Mas esse estilo de vida faz sentido para mim e me preenche, me realiza. E eu uso e também enxergo o Instagram como um jeito de documentar essa jornada. Só que eu também já recebi muito isso, do tipo, ai, nossa, porque parece que você é perfeita e você dá conta de tudo. Eu te dei unfollow porque ver a sua rotina estava fazendo eu achar que a minha era muito, sei lá, que não era suficiente, não sei o quê. Eu entendo que isso aconteça, mas eu também acho que na vida real, na internet a gente fala coisas, se dá a permissão de falar coisas que a gente não falaria na vida real. Sim. Tipo, você trabalha com alguém no seu escritório e você vê que essa pessoa produz mais do que você. Você não vai puxar ela no cafezinho e falar, então, tô Você me achando que faz sentir mal comigo mesma. acho que você tá trabalhando demais, eu tô ficando triste. Tô ficando incomodada. Quando você faria isso num cenário? E se você fizesse assim, ia ser bastante inadequado. Então, eu acho que a gente se dá o direito, muitas pessoas se dão o direito de falar coisas que não vêm ao caso. E se a pessoa se sente magoada, alguma coisa, eu entendo completamente o unfollow, mas eu não acho que seja uma coisa a ser dita e comunicada, sabe? Simplesmente, tudo bem, pode ir, tá todo mundo em paz. Mas hoje eu tento lidar com mais naturalidade, tem dias que não. E tem dias que eu fico mal pensando nisso. Nossa, eu tô fazendo as pessoas sofrerem, eu só queria fazer o bem, tem no meu perfil. E aí, sabe, eu tenho essas contradições. De às vezes eu lido bem, às vezes não. Mesma coisa com hate. Normal. Eu acho que, assim, uma coisa que mudou muito a minha mentalidade nesse sentido é literalmente entender, né, que a forma com que a gente se relaciona com o outro, ela é generalizada. Então, por exemplo, essa pessoa que vem até o meu Instagram, e de verdade eu não julgo e não culpo, eu entendo do fundo do meu coração, eu entendo, eu já fiz isso várias vezes. Eu já deixei de seguir pessoas que eu via e eu me sentia mal, até seja quesito do corpo, seja... Normalmente é corpo mesmo. Então, seja quesito de corpo, produtividade, eu já dei um unfollow terapêutico, eu acho ótimo, mas eu entendo que é uma questão minha. Eu entendo, eu acho que é uma questão de autorresponsabilidade. Vou ser cancelada, certeza. Mas é uma questão de autorresponsabilidade. É como se você conseguir entender. O que a Lauren faz não tem nada de errado, né? Mas isso me machuca porque toca numa ferida minha. Eu acho que talvez nesse momento eu não consiga estar tão exposta a esse tipo de conteúdo. Vou me resguardar e é isso. E tá ótimo, Tá né? ótimo, exatamente. E é isso de identificar, né? E muito da terapia é esse trabalho também, né? Olhar para minha história, olhar quais foram os eventos ativadores de emoções desagradáveis, pensamentos e comportamentos e tentar mudar o seu contexto. Se o contexto de quem você está seguindo faz mal, é super adaptativo, saudável e vai ser recomendado Muda esse ambiente. em terapia que você altere seu ambiente. Então, eu sou super a favor do unfollow, inclusive quem quiser não me seguir mais, tudo bem. Mas eu acho que isso da pessoa se autorizar a te dizer que ela está incomodada passa uma linha que na vida real, entre aspas, sem ser na internet, eu acho que não aconteceria. E acho que é um espaço que acaba perdendo... não sei, perdendo os limites mesmo do que é uma relação delicada e do decoro de como conviver com seres humanos, né? E aí você comentou também que, às vezes, seguir questões de corpo e tal te dava um gatilho. Como que é isso hoje em dia? Como que você está em relação a isso? Isso é uma questão sensível, a gente pode cortar. Não, mas na verdade, eu achei interessante, porque... E até bom, assim, de verdade, eu não tenho nenhum... Eu não sei, eu acho que isso é até um pouco preocupante, mas eu não tenho muito essa questão do filtro, porque eu sei que nada que vem das pessoas que a opinião não fazem nenhuma diferença pra mim vai me atingir. Então, por isso que eu não ligo de falar sobre essas coisas. Quem eu sei que é importante pra mim, eu já sei as opiniões, enfim, o resto, eu não ligo. Eu falei, né, que hoje eu não estava tendo um dia muito bom. Na verdade, eu realmente não estou por conta disso, do corpo. Fazia muito tempo eu já sentia que eu estava bem estável nesse sentido da bulimia nervosa, mas esse ano especificamente eu comecei um processo de ganho de massa que eu nunca tinha feito na minha vida. E isso simplesmente está acabando com a minha cabeça. Então, hoje, particularmente, eu não estou... Mas de novo, é isso. Eu sei que é um gatilho meu que foi ativado
E eu sei que não tem nada a ver com ninguém. Eu sei também que isso eventualmente vai passar. E aí eu tento fazer esse processo de identificar, tá, o que eu posso fazer sobre isso? Me validando muito nesse processo, pedindo ajuda. Falei com o Nutri, falei com o marido, vou falar com psicóloga na semana que vem, mas ela já tá ciente também. Então, o que eu posso também fazer sobre isso? Porque essa emoção está me falando alguma coisa. Então, por exemplo, eu acho que eu ultrapassei os meus limites. Eu acho que eu ultrapassei muitos meus limites nesse quesito alimentar. E agora eu preciso dar uns passinhos para trás. E tá tudo bem. Total. E recuperar, né? A nossa relação com a comida é um negócio complicado. Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho transtorno da compulsão alimentar, também tenho diagnóstico. Nunca fiz quadro, aliás, poucas vezes mais de purgação, mas nunca fechou bulimia para mim. E para mim é uma questão eterna. E aí são fases exatamente de melhora e piora. E aí eu fiquei pensando nesse comentário, né, que a pessoa fez, do tipo, mas você não estava em remissão? Como assim? Voltou. E aí eu acho que até a gente usa comentários e hate, coisas negativas, para ser psicoeducativo, né? A gente pode pegar um comentário desse e pensar, né? Eu mesma estou em remissão, ainda bem, encontrei um equilíbrio muito bacana de medicação, terapia, treino. Estou numa fase ótima, assim, tanto de humor quanto da questão alimentar e tal. Mas no final de semana, tem 2 semanas, eu tive um episódio, depois de muitos muitos meses sem ter nenhum. E aí, muitas vezes é fácil a gente olhar para um episódio e tomar aquilo como absoluto, do tipo, não deu certo o tratamento. Ou, vai dar tudo errado de novo. E aí a gente vai em como a gente interpreta o fato. Muitas vezes é o que produz o sofrimento e não o fato em si. Porque, claro, é desagradável fisicamente ter um episódio, você se sente mal depois, você sente, né? Até a digestão é horrível. É horrível. Mas ficar pensando nisso, que o que significa esse episódio? Significa que você falhou no tratamento, que você vai falhar de novo, que você vai piorar de novo. Se você não enxergar isso como um deslize natural, inclusive que é esperado, né? Que literalmente é esperado. Do processo de remissão, você pode voltar num loop. E por muitas vezes no meu tratamento, no passado, isso acontecia. Era meio que enxergava que um episódio levava o outro, porque eu interpretava que um episódio era tipo, tá vendo? Tudo dá errado, então não vai mais ter jeito. A forma como eu interpretava um episódio me levava a seguir nesse padrão do tipo, não acreditar que eu poderia fazer diferente daquilo, ou tornar mais difícil. Ou às vezes achar que você está fadada a viver isso pro resto da vida. Esse era muito meu pensamento automático. Exato. Tá vendo? Isso nunca vai mudar. É isso. Exato. Então, como é importante, né, a gente olhar para a qualidade dos nossos pensamentos. E, às vezes, o ambiente... Só para finalizar esse tópico, o ambiente da internet pode ser muito hostil e contribuir para a gente criar diálogos internos horríveis, assim. Então, é muito importante a gente filtrar. E aí a Alice falou do bloco, né? Eu também, eu bloqueio na hora. E aí o comentário começou a me deixar em dúvida sobre se é uma crítica ou não, eu bloqueio. Acontece muito passivo-agressivo comigo, assim. Total, então, sempre. Eu tenho um post de apresentação lá do meu trabalho que é algo do tipo, eu descobri que muito do que eu aprendi na faculdade não fazia sentido, não sei o quê, então eu fui estudar PBE, Aí a pessoa comentou assim, nossa, que incrível, você tão jovem, já sabe mais do que os pensadores da história que dedicaram a vida inteira deles a estudar o tópico X. Então, assim, vem travestido de um negócio, tipo, que incrível, mas é óbvio que ela estava sendo... Não é incrível, é óbvio que não. Mas ela estava sendo passivo-agressiva. Super. E aí eu bloqueio na hora, as pessoas, mas eu não achei nada demais, não sei o que, tipo... Mas se... Problema das pessoas. Se me desperta algum tipo de sensação, assim, desagradável, eu já tiro. Porque eu já tenho a qualidade dos meus pensamentos para vigiar. Se chega gente que vai potencialmente me deixar mal, eu já tiro como se fosse assim, não vai entrar na minha casa alguém que tem esse tipo de comportamento, sabe? Mas é literalmente isso. O Instagram, as redes sociais, eu acho que ele acaba sendo uma extensão nossa, né? Então, assim, você não vai chegar aqui e falar o que você quiser. E é muito engraçado, é muito interessante que, de novo, eu interpreto muito o comportamento humano, assim, em todos os âmbitos, totalmente generalizado. Quando eu tinha muita dificuldade em me impor, em impor meus limites, em falar não, nossa, responder uma pessoa no Instagram era um parto, era uma coisa assim, não, eu não posso desagradar, não sei o quê. Hoje em dia, assim, você chegou, você vai falar alguma abobrinha no meu Instagram,
eu vou te fazer o favor de te bloquear para que você não tenha mais que ter contato com o meu conteúdo. E é isso. Se você gostou, que bom, você vai ser muito bem-vinda, né? E enfim, educada. Para mim, se eu não gostar e for educada também, tá ótimo, vai ser muito bem-vinda. Mas assim, se você não gostou, se você tem um pouquinho disso de... eu passei uma... não. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso, não dá. E não você dá. comentou, né? Isso sendo essa sua capacidade de ser mais assertiva como um dos benefícios do tratamento, né? Com certeza. E aí eu queria saber, voltando lá um pouco na sua história, né? Você falou que assim que você recebeu o diagnóstico, você sempre foi muito dedicada ao tratamento. Você aliás, na maior parte do tempo, na medida do possível, né? Você já soube da DBT logo de cara, assim? Essa é uma história muito engraçada, né? Que entra um pouquinho nisso de, será que eu sempre fui dedicada ao tratamento? Não fui sempre dedicada ao tratamento. Eu recebi o meu diagnóstico em 2018. Foi inclusive, de uma forma muito atípica. 2018 foi um dos anos mais conturbados, assim, da minha vida. Um dos meus melhores amigos se matou em 2018. Eu perdi minha cachorrinha. O garoto que eu praticamente estava namorando desapareceu. E esse, assim, pra quem é border... Isso acabou comigo. Ghosting. Nossa, mas não foi um ghosting, foi um negócio absurdo. A gente praticamente... Eu conheci a família dele, ele conhecia a minha. Sei que do nada aparece na porta de casa, terminou comigo e some. Tipo assim, isso ativou minhas crenças de abandono, desamparo. Eu fiquei maluca das ideias. E aí, enfim, foi um ano terrível. E aí, no meio de tudo isso, Agora eu fico em dúvida se eu entrei numa fase depressiva, porque eu também, né, tenho um diagnóstico agora da bipolaridade, ou se realmente era uma desregulação emocional de tristeza muito intensa e permanente, né, persistente ali. Mas eu tava podre, basicamente. Eu vivia de automutilação, drogas e álcool e pensamentos suicidas. E aí eu ia viajar, eu ia ficar um mês fora, na Europa, com uma amiga minha. E os meus pais simplesmente estavam assim, você não vai. Se a gente não souber que você pode estar em segurança, você simplesmente não vai. E aí, naquela época... É engraçado, mas naquela época eu era uma julgadora de psiquiatras. Eu peço desculpas, hoje em dia eu me arrependo. Mas eu era uma julgadora de psiquiatras, então eu achava, eu vou na psiquiatra, ela vai me dar um rótulo, ela vai me entupir de remédios, eu vou virar uma cenoura, não sei o quê. Mas eu fui, porque senão eu não ia viajar. Aí eu já fui toda emburrada, virada, assim, de 1000 anos, sem dormir, enfim. Eu devia estar numa fase, assim. E aí, a psiquiatra, ela me deu o diagnóstico em 2 horas, porque eu saí do DSM, basicamente, assim. Claro que não é o comum, assim, não é o recomendado, né? Normalmente tem um pouco mais de tempo, mas naquele caso era algo emergencial, não ia ver ela por um mês, enfim, muitas coisas acontecendo. E aí ela me deu o diagnóstico. E aí eu já fiquei, tá bom, diagnóstico, certo. É claro que ela ia me dar um diagnóstico. A má disposição. Super, assim, não, você tinha que ver minha postura. Eu tava assim, de braços fechados, enfiada na cadeira, mal olhava pra cara dela, enfim. E aí, eu saí lá do consultório e falei, eu vou pesquisar sobre esse negócio. Eu não tô botando nenhuma fé, eu acho que ela só quis me botar numa caixinha, como psiquiatras fazem, mas eu vou pesquisar. A hora que eu pesquisei, eu fiquei em choque, assim, eu fiquei incrédula, não é possível. Dá um pouco aquele... É um sentimento muito dialético, porque é um alívio ao mesmo tempo que é meu Deus, quem eu sou então? Se tudo que eu achava que era da minha personalidade, na verdade, faz parte de um quadro patológico, quem é que eu sou? Foi um boom na minha cabeça. E aí eu viajei, né? Passei um mês fora. Foi nesse um mês, assim, que eu também... Foi durante essa semana que eu comecei a ligar para todo mundo e, enfim, e pedir desculpas. E aí eu voltei e agora eu não me lembro se já tinham me falado da DBT. Eu acho que não. Eu fazia terapia, mas era em uma outra abordagem, que não era TCC também. É que eu não quero falar de uma abordagem que não era baseada em evidências. Eu falo isso toda episódio. Então, era uma abordagem que não era baseada em evidências. E, enfim, eu tava só piorando, né? Só piorava. Eu tava com ela desde 2017, só que eu só piorava os episódios de automutilação, de compulsão, de drogas, de tudo. Só tava indo ladeira abaixo. Só que a gente tinha vinculado, então eu não queria sair dela. E acho que não tinha ainda falado de DBT, no caso. Recebi esse diagnóstico em julho. Em novembro, eu tive minha tentativa de suicídio, que foi bem séria, assim. E foi a partir
da tentativa de suicídio que eu decidi me engajar no tratamento. E não foi por mim. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram. Não foi por mim. Eu não tinha a menor vontade de viver. Eu não tinha o menor motivo para viver. Eu não queria estar viva, inclusive. Só que, naquele dia, eu percebi que eu ia destruir a vida da minha família se eu morresse. Porque eu nunca vi meus pais, minha irmã, tão desesperados, tão em choque como aquilo. Como aquele dia. Eu lembro que, assim, eu fiquei internada na UTI durante um tempo. E aí, o meu pai, ele estava lá comigo e ele me pegou um caderninho, escreveu meu nome no centro, assim, fez uma bolinha. E aí, ele começou a escrever o nome de todas as pessoas que eu era próxima e conhecia e linkar, como se fosse realmente um dominó, né? Um mapa mental. E ele falou, Alice, você afeta todas essas pessoas. Nós estamos todos conectados. O que acontece com você nos afeta. No sentido, não no sentido invalidante, mas para que eu entendesse que a minha vida não era tão irrelevante quanto eu achava que era. Que eu não era todo esse peso, a vida de todo mundo vai estar melhor se eu não estiver aqui. Ele falou, não, se acontecer alguma coisa com você, a vida de todas essas pessoas, e com certeza tem muitas outras, vai mudar para sempre. E aí eu fiquei, bom, entendi. Eu tenho que viver. Não por mim, porque eu não queria. Não tive motivação, não tinha vontade, não tinha nada. Mas eu falei, eu preciso fazer isso, porque eu não posso fazer isso com a minha irmã. Eu não posso fazer isso com o meu pai e com a minha mãe. Fim. E a partir daí, aí quando eu tive essa tentativa, o meu pai ele foi atrás da DBT, porque em 2018 ainda... Se hoje em dia a DBT, mal se fala do DBT, assim, tá ganhando mais espaço, né? Mas em 2018, então, nunca nem viu. E aí ele foi atrás da DBT, ele inclusive pegou Acho que tudo seu pai nessa história. Ele fez toda essa metáfora que te salvou, basicamente. Depois achou um negócio que era mega inovador, né? Na época. É que ele ficou desesperado, né? Porque eu quase bati as botas, então ele ficou desesperado. E aí ele foi atrás, ele na verdade encontrou o psicólogo mais bam da DBT naquela época. Só que eu não gostei. Eu odiei a DBT. Eu me senti, na verdade, invalidada. Eu me senti... Era muito esquisito. Eu lembro direitinho, eu lembro as expressões faciais dele. Eu lembro que parecia que ele estava forçando uma validação. Porque eu falava, ele, tipo, eu entendo. Então faz isso aqui. Assim, era uma mudança muito... Aí eu fiquei, gente, o quê? Nas primeiras sessões, ele já me fez sair com um cartão de enfrentamento de uma coisa que não tinha nada a ver do que eu estava falando. Eu fiquei assim, gente, esse ser não está me ouvindo. Né? Aí começaram a questionar também o diagnóstico, porque ele também achava que era bipolaridade, no final era também. E aí eu não quis continuar, eu falei, não quero. Voltei para minha antiga psicóloga. Mas eu queria só puxar um fio disso que você está falando, da Alice Claro. está falando, da importância, eu sempre trago esse ponto da importância do nosso trabalho, principalmente nas primeiras sessões, em construir uma imagem do que é a psicologia e do que é a abordagem que a gente trabalha. Porque, por exemplo, alguém pode ir numa sessão minha e me odiar e sair falando a TCC é horrível ou a DBT é horrível. E aí, olha a responsabilidade ética que a gente tem com todas as pessoas que poderiam se beneficiar disso, mas se alastra uma história de que, não, na verdade, essa abordagem é horrível. Porque as pessoas que são leigas, não são da psicologia ou ainda não conhecem, né? Elas não estão confiando só em mim. Elas estão enxergando na psicoterapia um salto de fé, um leap of faith ali de... Não, eu acho que isso é passível de me ajudar e de melhorar. Aí ela investiu tempo, dinheiro, foi até lá. Aí ela chega e é horrível. Ela vai sair de lá desesperançosa, vai Total. achar que provavelmente não vai funcionar, talvez seja melhor nem tentar de novo. Talvez o problema seja comigo. Exato. Isso acontece muito também. Então, olha que grave, né? A gente não se esmerar para ser um bom profissional. Não é sobre mim, sobre... não, eu quero que a pessoa saia encantada da minha consulta. Também quero. Porque também. claro que eu quero ser uma boa profissional, claro que eu quero... No fim do dia, o que eu mais quero é ajudar o paciente a ter uma vida que
apenas ser vivida, eu quero promover essa transformação, sim, mas ele não está confiando na Lauren, ele está confiando em ir a uma psicóloga, sobretudo, que trabalha com PBE, por exemplo. Aí a pessoa pode sair de lá falando ou como um promotor ou como um detrator de tudo que a gente faz, né? Então é uma responsabilidade muito grande assim nas nossas mãos de atender novas pessoas, de nos preparar. E eu acho que é uma instrumentalização tanto técnica, do tipo, não sei, né, o treino, a capacitação que aquela pessoa tinha, quanto humana, no sentido de qual é a qualidade da minha escuta que eu estou oferecendo, o quão genuinamente implicada eu estou na nossa humanidade compartilhada. E eu fico até me questionando, porque ele já era um profissional de muitos anos de experiência, e eu fico questionando se talvez ele não tenha desensibilizado ou habituado, sabe? Sabia que eu já tive... A gente vai abrindo ramificações, Vamos mas eu abrindo volto. portinhas. Mas, gente, eu já tive muito essa preocupação. Porque antes de trabalhar como psicóloga, eu era voluntária no CVV, que é o Centro de Valorização... Aliás, ainda sou. Vai fazer 6 anos que eu sou voluntária no Centro de Valorização da Vida. E a gente tem esses plantões de apoio emocional. Em especial, o objetivo são pessoas que estão pensando, né, em se matar. Sim. E ligam lá para buscar um suporte. Basicamente, pelos últimos 5 anos, todas as semanas, por 4h30, eu ouço isso. E aí, chegou uma vez que eu me peguei saindo... Às vezes, a gente não tem intervalo no plantão, mas você pode dar uma pausa para não receber ligação. E aí, sei lá, eu saio para tomar um café, tomar uma água, porque eu não consigo ficar 4h30, assim, no batidão, né? Aí, eu tava numa pausa na cozinha. Minha mãe sabia que eu tava em plantão. Ela, e aí, filha, como que tá? Eu falei, normal. Aí, quando eu falei normal, eu virei assim, falei, meu Deus, eu estou há 2 horas ouvindo pessoas que querem morrer. E, tipo, isso não pode ser normal na minha cabeça, sabe? É claro que o hábito leva a uma, entre aspas, tranquilidade ao ouvir isso, não é o choque das primeiras vezes. O que também é uma coisa positiva cá entre nós, porque de nada ia adiantar, imagina, você se desesperar toda vez que você ouvisse, né? Exato. Então, tem esse lado até bom, né, da gente conseguir oferecer um suporte mais estável, né? Enquanto a pessoa está ali numa crise, você já sabe mais ou menos o que pode acontecer, você já está mais firme. Isso, inclusive, é primordial, manter a calma. Exato. E o que a pessoa leiga não treinada não consegue fazer. Porque se alguém que você ama ali tá desregulando, tá tendo uma super crise, você fica, né? O que eu posso fazer para ajudar? Socorro, não sei o que. Às vezes você desregula junto. Sim. Então, enquanto profissional, esse treino é importante. Por outro lado, tava tipo... E minha humanidade, sabe? Não é normal que uma pessoa queira morrer. Por mais que... o que é normal, tal. É difícil viver nessa sociedade, mas enfim. Por mais que não seja um negócio óbvio, que eu não quero que ela tenha isso. Sim. Mas... eu fico muito preocupada, sabe? Se trabalhar sempre com suicídio, comportamento suicida, será que um dia eu vou achar que é tipo, mais um, sabe? Isso que você trouxe me deixou... E se eu for a pessoa que está se acostumando, se sensibilizando? Então, eu acho que... Esses últimos tempos eu tenho pensado bastante nisso. Porque hoje em dia eu tenho 15 pacientes e de 15 pacientes, 13 são borders. Então, eu sempre trabalhei muito intensamente com essa demanda e desde que eu me formei também. Primeiro mês de formada, eu já estava atendendo demanda suicida. Né? Não estou falando que recomendo isso, mas eu, graças a Deus, estava muito bem amparada, estava com um supervisor, estava com... Enfim, não ia colocar a vida de ninguém em risco. Uhum. Mas é uma coisa que é preocupante. Eu realmente acho que é preocupante. Porque a gente acaba, assim... Não normalizando, né? Mas faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso dia a dia, exatamente. E eu morro de medo, porque às vezes eu fui contratada por uma empresa para dar palestra e geralmente eu falo para... Ai, que chique! Geralmente eu falo para profissionais, ou para pacientes, ou para psicólogos, né? E aí eu tava, vou falar sobre isso num público que, às vezes, a empresa chama, assim, é um público totalmente diferente, que não necessariamente ali são pessoas que têm a ideação e o comportamento, ou que sabem do assunto, enfim. Eu não conseguia calibrar o tom, porque às vezes eu falo brincando, mas, assim, é óbvio que eu trato isso com seriedade, mas, assim, é muito difícil, né? Porque as pessoas entendam que eu tenho conhecimento de causa, porque, aliás, quando você estava falando, eu estava fazendo uma linha do tempo na minha cabeça, talvez a gente tenha sido internada junto. Meu Deus! E a minha tentativa foi em setembro de 2018. Nossa, quase. Eu tava saindo. Em novembro, E a minha história tem muito a ver, assim, de quando eu, por muitos anos, eu vivia exclusivamente pela minha família, assim, tipo, eu não consigo ver eles passando por isso de novo. Quando meu pai soube, ele vomitou. E aí eu fiquei, tipo, quão visceral é isso? Tipo,
Porque ele não eu acho que os boomers é uma dificuldade maior em expressar emoção, em falar sobre sentimentos e tal. Então, assim, visceralmente acabou com ele. A cara que ele tava, o tanto que ele chorava e toda a minha família. Quando você acorda e vê esse choque de realidade, né? Eu acho que esse impacto que seu pai desenhou, inclusive, para você, foi exatamente assim. As nossas histórias têm muito mais a ver do que eu imaginava. Tem. Eu lembro que o meu pai, ele estava, na verdade, viajando a negócios no Rio de Janeiro. E eu não cheguei a ficar desacordada, assim. Eu tava mais ou menos. Mas aí eu lembro de estar na sala de emergência meio grogue, assim. E eu nem lembro do telefone de quem, como isso aconteceu. Mas alguém me deu o telefone, era meu pai. E eu lembro que ele estava desesperado, assim, pegando um voo emergencial, né? Ele simplesmente saiu do trabalho, dane-se tudo. E eu lembro da frase, assim, dele. Ele falou, filha, por favor, aguenta. Aguenta mais um pouco, assim. Isso, assim... E aí, entre a cortininha, eu conseguia ver a minha mãe. E assim... Em frangalhos. Nossa, minha mãe, ela tava totalmente desnorteada, assim. Eu conseguia ver que ela não tava entendendo. Ela tava, sabe, acho que meio dissociada até, porque... E aí, a minha irmã morava em Araraquara e ela veio 3 horas chorando, sabe? Então, assim... Não tem, assim, não tem como, sabe? Não tem. Uhum. Não tem. Isso, inclusive, é um tópico interessante, porque muitas vezes... e eu já pensei dessa forma, mas muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de ideação, fala, mas é egoísmo. Eu já pensei dessa forma também. Mas é egoísmo deles quererem que eu esteja aqui, sendo que eu estou sofrendo tanto. Né? É egoísmo deles. Hoje, a minha visão é, então, tá bom, viva porque sua família é egoísta. Sabe? Viva porque a sua família é egoísta. Se esse for seu motivo, viva por conta disso. E eu não sei sabe? se aparece muito... Incrível esse pensamento. Eu não sei se aparece muito pra você, mas muitas vezes me perguntam sobre a história de suicídio assistido, né? Se você trabalha com prevenção do suicídio, e aí trazem notícias do tipo, em tal país foi aprovado que uma pessoa com um transtorno determinado faça o suicídio assistido, eutanásia, né? Alguns nomes diferentes. E aí, uma vez eu ouvi um pesquisador que trabalha com prevenção do suicídio falando um negócio que eu gostei muito. Ele falou, eu não me atenho às questões filosóficas. Tipo, o meu trabalho é prevenir o suicídio. Então, assim, ele não entrou nesse tipo, até que ponto vale tolerar o sofrimento, não sei o quê. Eu acho que ele encontrou uma tangente aí para sair do debate. Porque, de fato, eu, pelo menos, explode minha cabeça ficar pensando no tipo, a pessoa está em sofrimento psicológico intenso e a gente vai fazer de tudo para deixar ela viva. Quanto isso é egoísta, quanto não é. Mas, aí, de novo, vem a DBT na minha vida e fala assim, a abordagem, o objetivo da Marsha Linehan, que desenvolveu a abordagem, não é salvar vidas. É ajudar as pessoas a construírem vidas que valham a pena ser vividas. Então, não é assim, eu quero manter meu paciente aqui por manter. Viva a qualquer custo, assim. Exato, não é viver a qualquer custo. É um processo desafiador, um processo longo, mas, idealmente, o objetivo final é uma vida que vale a pena ser vivida, e não uma vida sendo arrastado aqui porque a sua família quer que você viva. E tudo bem se isso for a muleta por um tempo. Estopim, exatamente. Se for isso que te mantém aqui. Exato. Inclusive, um ponto que eu acho muito legal e que eu falo muito com as minhas pacientes eu não quero, idealmente, que você viva a sua... Eu não acho que viver à base de tolerância ao mal-estar e ação oposta é construir uma vida que vale a pena ser vivida. E eu não acho que seja sobre isso que a DBT... É claro, existem períodos, muitos períodos, existem momentos, mas eu não acredito que seja isso, entende? Então, assim, poxa, eu não quero que você viva a sua vida só tolerando esse mal-estar e fazendo ação oposta e não construa essa vida que vale a pena ser vivida. Então, não é sobre isso, né? Não é só sobre sofrer, mas ser... eu odeio... Eu sei que a gente então, eu sei que a gente usa esse termo e eu entendo por quê, e eu também uso. Mas eu odeio o termo, assim, ser funcional, quando a gente fala de uma vida que vale a pena ser vivida. Não, mas eu sou funcional. Beleza, mas assim, sei lá, você... Não é nem você é feliz, mas você está construindo algo valioso para você? Porque na minha percepção, pelo menos, não adianta só... Meu objetivo nunca vai ser, não, quero que meus pacientes sejam funcionais. Claro, é bom, mas assim, eu quero que eles construam algo que vale a pena.
lutar por. Mas eu queria voltar para essa história que você estava contando como você conheceu a DBT, que você passou por esse primeiro psicólogo, depois voltou para sua psicóloga anterior. E aí? Sim. Um adendo sobre mim. A minha memória é horrível, né? Não sei se é pelo tanto de desregulação emocional, eu não sei, mas minha memória é muito ruim. Então, para mim, tem, assim, uma lacuna de 2019. Não sei direito por quê, o que houve, como. Na verdade, eu acho que em determinado momento eu vi que a terapia não estava mais fazendo sentido para mim. Então, eu encerrei. E aí, não sei se foi influência do meu pai, de novo, minha família e tal. Dá mais uma chance pra DBT. Acho que foi minha psiquiatra, porque eu tinha vinculado bem legal com ela. Essa mesma psiquiatra que me deu o diagnóstico, me acompanhou durante todo o processo. E aí, ela me recomendou outra psicóloga, que era DBT. Que é essa que eu falo que é o amor da minha vida. E eu lembro que a gente até brincava com isso. Eu lembro que chegou na primeira sessão. Eu era bem um estereótipo de border rebelde, né? Border rebelde e meio cara fechada. Eu falei assim, eu odeio a DBT. Assim, essa foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Começou bem o atendimento. Primeiramente, bom dia, eu odeio a DBT, eu odeio a sua abordagem. Aí ela, né, falou assim, tudo bem, né? Vamos se conhecer, não tem problema que você não goste, vamos ver. Mas aí não teve como, assim. E aí, e esse ponto, assim, ela... Tirando que eu literalmente acho que ela foi um componente essencial para que eu esteja aqui hoje, seja viva, seja psicóloga, seja na DBT, ela também me mostrou como uma profissional que a gente vincula e faz toda a diferença na nossa vida. Assim, toda. Porque eu fiquei com ela de 2020 até 2023, assim. Ou esse ano eu também fiz algumas sessões com ela. Enfim, né? Pra mim seria pra sempre. Mas eu fiquei com ela durante um tempão. E, nossa, de verdade, mudou completamente minha vida. Mudou completamente a minha visão de tudo, assim. Eu também, pra você ter ideia, na época, eu também não quis fazer o treinamento em grupo, tá? Não quis. Ela, né, Alice, é importante, não sei o que. Eu, não, fiz individual. Fiz com ela, fiz individual, porque, né, eu não fiz em grupo. E me apaixonei, assim, por tudo. Aquilo começou a mudar minha vida de um jeito que eu não sei mais quem eu sou sem a DBT, quem eu era. Isso faz parte de mim agora. E também faz muito parte da forma que eu enxergo a vida. É uma coisa muito doida. Tudo que eu faço tem muito da DBT junto. Então, a gente estava até conversando na mentoria, que eu tenho, a mentoria Renascer. Eu fiz ela com a base, a metodologia, tem os fundamentos da DBT. Então, assim, no primeiro portão, você descobre seus valores, eu falo um pouco sobre ação oposta, sobre tolerância ao mal-estar, porque para você construir uma vida que vale a pena ser vivida, você vai precisar de muito disso. Você vai precisar ter muito claro, pelo menos para mim, é uma estratégia que ajuda muito no quesito da tolerância do mal-estar, o significado e a gente lembrar do porquê que a gente está fazendo isso. Então, primeiro portão, você tem que ter tudo isso muito em mente e você precisa das habilidades para conseguir passar pelo que está por vir, sabe? Porque construir uma vida que vale a pena ser vivida não é fácil. Não é fácil. Vai ter muito sofrimento. Só que não necessariamente proporcional, né? Não dá pra gente colocar uma regra aí. Mas eu sinto que as melhores coisas da vida estão fora da zona de segurança, né? Estão na zona da vulnerabilidade. E para isso você precisa de habilidades. Então, eu não consigo enxergar mais, assim, a minha vida, sem a DBT. E é muito incrível que a gente vai, às vezes no treinamento de habilidades eu falo isso, né? Sobre como a gente precisa meio que artificialmente introduzir as habilidades na nossa vida. Então, assim, é para anotar, é para preencher a ficha, você precisa, como uma aulinha mesmo. Literalmente. E aí, eu faço muito paralelo com aprender inglês, por exemplo. Eu sempre fui de anotar as coisas. Então, eu tinha um caderninho do vocabulário. Hoje eu tenho um bloco de notas de vocabulário. Mas de palavras que eu ouço e falo, essa palavra é nova pra mim e tal, eu vou anotar. Mas no começo eu precisava anotar tudo. Eu precisava entender a gramática, eu precisava saber as estruturas, eu precisava saber os exemplos, eu precisava da aula semanal. Com o tempo, foi ficando natural. E às vezes alguém me pergunta em inglês, por que é assim? Gente, eu nem sei, só sei que é assim. E faz sentido. E a DBT é mais ou menos assim, você precisa
um tempo em que isso vai ser artificial, talvez você não Total. concorde. Aí vai se miscuindo tanto com a sua vida que depois você nem sabe mais porque simplesmente age assim. E é muito bom ver acontecendo. E depois que passa, você fica, gente, eu usei isso. E nomeia as habilidades, mas meio que intuitivamente, a mente sábia em ação, né? E eu acho que isso também é muito interessante, porque até hoje em dia eu falo que o meu marido, ele é super DBTizado, super psicoeducado, mas no começo, nem tanto no começo. Recentemente, quando enfim, eu nem lembro o que eu falei. Eu falei alguma coisa, ele falou, amor, mas isso aí não vai ser autêntico, não é natural, né? Por exemplo, sei lá, às vezes eu falo, amor, eu gostaria que você me validasse mais nisso, gostaria de ser mais reforçado naquilo, tal, mas isso não é natural, né? Eu falo, então, e isso também é algo que trazem muito da DBT. Poxa, será que eu não estou manipulando, né? Usando essas habilidades para conseguir o que eu quero? Tanto é que no treinamento de habilidades tem muito esse objetivo, né? Às vezes o German, para você conseguir o que você quer. Gente, existe uma diferença muito grande entre você manipular e tirando que manipular a depender da frase é um julgamento, né? Não é nem um fato descrito ali. E de você ser efetivo. Né? Existe uma diferença muito grande. Então, por exemplo, para mim, esse conceito de efetividade do mindfulness mudou tudo. Qual que é o meu objetivo dentro dessa situação? Por exemplo, hoje, né? Nossa, meu objetivo é estar aqui em mindfulness, presente, conversando com você, etc, etc. Se eu tivesse, por exemplo, com o celular na mesa, com as notificações, será que eu estaria sendo efetiva com o meu objetivo? Não. Então, eu estou sendo falsa? Eu estou não sendo eu fazendo isso? Muito pelo contrário, eu estou me aproximando de quem eu quero ser, né? Então, eu acho que para além das nossas vontades naturais e dos nossos impulsos de ação gerados pelos nossos desejos e emoções, é quem a gente quer ser. Então, talvez eu não seja naturalmente essa pessoa hoje, mas quem eu quero ser, né? Eu acho que esse é o conceito de efetividade, no final das contas. Minha pergunta preferida de mente sábia, assim, enfim, de retomar as habilidades é aquela... Essa próxima coisa que eu tô prestes a fazer, me aproxima ou me afasta da Lauren que vai me deixar orgulhosa no futuro? Porque muitas vezes a Lauren de agora gostaria de engajar nesse comportamento que talvez não seja tão efetivo. Então, o natural, entre aspas, seria simplesmente seguir o fluxo. Mas e se o natural for um padrão que está me deixando insatisfeita com quem eu sou hoje? Eu estou retroalimentando um padrão de sofrimento. E eu sempre fui muito criticada, mas até eu fico pensando sobre como autoindulgência e a gente ficar se premiando muito e tal, não é uma coisa em que eu acredito muito, assim, agora falando Lauren pessoa, né? Eu sempre, quando eu ouço a palavra autocompaixão, por exemplo, eu já fico, mas se eu for muito autocompassiva, assim, eu só performo bem, assim, e trabalho muito porque eu me critico. Porque se eu parar de me criticar e não sei o quê... Vixe, aí Maria. todo mundo que vem com a autocompaixão vai falar, não, mas você não sabe o que é autocompaixão e tal. Quando você... Aí eu desconstruí todo esse meu ranço da autocompaixão, porque a DBT me colocou isso tudo com outras palavras e com uma estrutura que na minha cabeça fez muito mais sentido. Que é basicamente, se você vai conseguindo agir com efetividade, construindo maestria, você vai tendo um autoconceito mais positivo. Porque você tem um lastro para gostar mais de você e você faz o que você faz por você, para te premiar, para te agradar, tipo atividades prazerosas de curto, de longo prazo, porque você gosta de você. E porque você quer... Às vezes você está insatisfeita com quem você é agora, mas eu quero deixar essa Lauren orgulhosa também no futuro. Então, não é uma autocompaixão do tipo, vou só me premiar e dar só o que eu quero pra mim agora. Porque esse equilíbrio entre inserir na sua rotina atividades prazerosas de curto prazo e de longo prazo precisam de uma ponderação muito delicada para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, para mim, ela complexifica um pouco a discussão sobre autocompaixão e leva para um jeito que, para minha linguagem, para os meus valores, faz mais sentido do que a autocompaixão pela autocompaixão, sabe? E eu acho que, na verdade, isso linka muito com... Acredito que é o primeiro pressuposto da DBT, de que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, né? Com as ferramentas, eu sempre adiciono com as ferramentas internas e externas que a gente tem no momento. E para mim, isso também é autocompaixão, sabe? Para mim é entender as minhas limitações, mas não me conformar com isso, caso não esteja onde eu queira estar. Então, por exemplo, um exemplo bem tosquinho, mas hoje eu estava
podre, né? Como eu falei. Então, eu fui treinar. Nossa, o meu treino, minha cabeça ficava indo e vindo, indo e vindo. As cargas, eu não tava conseguindo me conectar. Então, eu diminuí minhas cargas. Para mim, isso é uma forma de autocompaixão, sabe? Para mim, é uma forma de entender, nossa, isso vai ser bom para mim, até para eu chegar onde eu quero chegar, até para eu conseguir viver esse dia da melhor forma possível. Vai ser bom eu estar aqui me martirizando e morrendo e literalmente me machucando porque tava fisicamente doendo ou não, sabe? Porque eu já tava saindo da minha zona de conforto, entre aspas, que era ir pra academia num dia que eu só queria chorar e comer em posição fetal. Então, poxa, quais são os meus limites aí também? Sabe? Até para você ter esse autocuidado. E olha que é importante a gente entender que a ação oposta nunca deve ser uma punição. Exato. Né? Porque você já está fazendo uma coisa que é contrária à sua inclinação comportamental. Sua emoção está te dizendo para fazer uma coisa, você deliberadamente, por causa dos seus valores, quer fazer outra. Você não quer fazer outra para se punir. Você quer fazer outra porque você quer trilhar esse caminho mais valioso e pode ser desagradável e doloroso enquanto dura, mas isso é só o meio. Não pode ser uma espécie de punição. Inclusive, quando a gente faz o paralelo, né? Por exemplo, o tratamento da depressão, um deles, ativação comportamental. Você não vai ativar comportamentalmente fazendo um negócio coisa super que você difícil, não gosta, super... ou algo que, não, socialmente é legal que você trabalhe das 8 às 6, então ativa aí, levanta da cama, para de ter depressão e vai pro trabalho. Não é nada disso. Né? Então, existe, sim, um esforço a ser colocado na hora de fazer a ação oposta, né? Senão, não seria oposta. Ação oposta, Mas, ao mesmo tempo, não pode ser visto como... E a gente tem que fazer olhar para o grau de dificuldade e viabilidade daquilo naquele momento. Que você pode... naquele momento sem se machucar, né? Como a Alice estava dando esse exemplo. Então, é balizar de acordo com valores e um grau de dificuldade que seja exequível para também não virar mais uma frustração. E isso, para mim, engloba a autocompaixão. É isso. Quando a palavra... Para mim, eu tinha ranço da palavra e de como ela acabou sendo até esvaziada por ser tão repetida de um jeito meio... que não fazia sentido pra mim. Sim. E aí eu ouvia e ficava tipo, nossa, esse conceito, não gostei. Mas aí quando você vai pra DBT e enxerga tudo isso, amarra muito melhor. Eu só queria retomar o que a Alice falou dos pressupostos, né? Que tem aquele primeiro, que é todo mundo está fazendo o melhor que pode. E aí o segundo já vem e contraria esse primeiro como uma boa dialética e diz que, mas todo mundo pode fazer melhor do que está fazendo agora. Então, é um equilíbrio muito fino entre aceitação e mudança, né? Entre você se validar, porque você tá como tá por conta de toda a sua história e contexto e tudo que te aconteceu, mas isso não faz com que seja impossível você fazer diferente se você prefere que seja diferente daqui para frente, né? Eu acho que dá muito, reinstila uma esperança muito grande. Isso também me lembra aquela parte do treinamento de habilidades. Agora eu esqueci, são 4 ou 5 soluções para todos os problemas, as 4 soluções. E você pode, se você quiser, também permanecer miserável como você está, ou até piorar a sua situação. Não deixa de ser uma opção, mas tenha em mente que você está escolhendo isso. Né? Acho que isso tem muito a ver com a autorresponsabilidade que a gente estava falando também. Total. E esse também é outro conceito que pode ser... Às vezes a pessoa ouve essa palavra, tanto que você falou antes, você falou, você é cancelada de falar de autorresponsabilidade. Né? Mas, assim, a gente precisa se implicar no nosso processo de melhora. A gente precisa se implicar no que a gente está fazendo para dar certo. Nós podemos não... como é que é? A gente pode não ter causado todos os nossos problemas, mas somos nós que teremos que resolvê-los. Então, o que a gente vai fazer com isso? Eu acho que também uma coisa que me ajudou muito a me responsabilizar e a ficar mais ativa nesse processo foi entender que, por muitas vezes, a vida é injusta. Muitas situações que acontecem não tem uma justiça, assim, não é uma coisa, nossa, eu não merecia passar por isso. Não merecia, mas às vezes a vida não vai ser sobre justiça. E o que eu vou fazer com isso? Sabe? Às vezes a vida não é justa. Eu acho que quando a gente aceita essa verdade, a gente para de ficar batendo a cabeça, sabe? E aí a mágica da aceitação radical acontecendo diante dos nossos olhos. Porque é aquilo, não necessariamente vai tirar o sofrimento com a mão, mas ela vai te dar quase que vai apaziguar a sua luta constante contra a realidade e o mundo. Tipo, não, as coisas não deveriam ser assim, as pessoas não deveriam ser assim, eu não deveria ser assim. Olha que cansativo ficar lutando contra como as coisas são, né? Quando você... Ok, é como é, né? É desse jeito, eu não estou satisfeita com isso, mas é como é e às vezes tem coisas que eu não vou poder mudar.
Exato. Tudo bem, eu não posso modificar a situação. E aí? E agora, né? Como é que eu vou lidar com isso? Uhum. Exatamente. E a gente estava falando, então, sobre a sua história de tratamento com a DBT e você trouxe esse exemplo dessa manhã que você usou algumas habilidades para lidar melhor com o dia não bom que você estava tendo. Quer contar para nós o que você fez e contar quais habilidades você... Pode amarrar aí com quais habilidades você acha que você mais usa no dia a dia? Nossa. São tantas, Ação após brincadeira. Tá. Hoje eu acordei péssima, assim, o humor super rebaixado, não queria sair da cama, mas eu já também tô num ponto, eu acho que é legal das pessoas saberem que é possível chegar nesse ponto, que eu não fico mais pensando, como você falou, né, no meu bloquinho de notas, qual habilidade, não, hoje eu vou usar a ação oposta. Não, eu já sei que eu já tenho um pouco mapeado o que é importante para mim, o que me faz bem, o que não faz. Eu não ir para academia ia ser pior para mim, mesmo que eu não desse o melhor treino da minha vida, sem endorfina, sem minha rotina, sem a sensação gostosinha do pós-treino. Poxa, né? Então, assim, pode não ser o melhor treino do mundo, mas eu vou. Então, já começou com uma ação oposta, porque o meu impulso emocional, com certeza, não era aquele, era continuar dormindo. Inclusive, estava com sono. Posição fetal cobertinha. Exatamente, chocolate. Então, já começou com a ação oposta. Outra coisa... Muita tolerância ao mal-estar, tanto no sentido... Não, mas principalmente acho que mindfulness. Eu acho que minhas pacientes, elas já devem estar cansadas, porque eu falo que esse é o meu mantra nos dias difíceis. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Não adianta... E, de novo, eu sei que às vezes a gente vai fazer coisas que não adiantam, não é tudo sobre funcionalidade, mas, da minha concepção, da minha cabeça... Inclusive, é fazer esse trabalho de... Minha cabeça vai pro, meu Deus, olha quanta coisa eu ainda tenho pra fazer no dia de hoje. O dia de hoje vai ter 1 milhão de horas, não sei o que. Eu tô cansada, tô com fome, tô com... Tá, ok, válido. Sim, realmente, estou cansada. Mas volta pra cá, né? O que você tá fazendo agora? Poxa, a consultoria da DBT. Outra coisa também importantíssima. Eu não tô seguindo muito em ordem, tudo bem? Tá, tudo bem. Outra coisa também importantíssima. Você se permitir sentir. Claro que... Não significa fazer moradia naquela emoção, mas, por exemplo, na minha consultoria da DBT, que é um espaço seguro, que é um espaço em que eu me sinto 100% acolhida, pessoas que eu confio, eu tava lá dando minha chorada, entende? Só para contextualizar, se você não for da área da psicologia, o que é uma consultoria de DBT? Consultoria da DBT, para você falar que você faz um tratamento padrão da DBT, você precisa ter 4 componentes específicos. Terapia individual, né, que é o que normalmente as pessoas conhecem. Segundo, o treinamento de habilidades da DBT, que é o que a Lauren também oferece. Terceiro, coaching telefônico, que é uma forma de suporte, assim, que pode ser por uma ligação, uma breve ligação, para te orientar em situações específicas. E quarto, a consultoria entre pares com terapeutas da DBT. Então, é muito bacana essa comunidade que se forma na DBT, porque a DBT é muito linda, maravilhosa, eu amo. Só que pensa numa abordagem exigente emocionalmente também para nós. Normalmente são casos complexos, são casos em que exigem emocionalmente de nós. Acho que não tem outra explicação, assim, outra palavra para isso. Então, é importante que a gente tenha esse grupo. A gente fala que é uma comunidade de terapeutas cuidando de uma comunidade de pacientes. Boa. E aí, eu te cortei para fazer essa tradução aí, mas você disse que você estava se permitindo chorar, vulnerabilizar ali naquele Exatamente. contexto. Veja, essa também foi uma forma de encontrar esse caminho do meio. Por quê? Porque eu estava lá pontualmente, 9h30, estava pronta, estava no computador. Só que eu falei, gente, eu não vou ligar a câmera agora, porque eu estou desregulada emocionalmente. Estou desregulada, mas eu estou aqui. Uhum. Entende? Então, essa foi uma forma de eu honrar o meu compromisso importante, porque para mim é muito importante estar lá e eu sabia que também seria algo que me faria bem, ao mesmo tempo que eu não estou ultrapassando os meus limites e eu sei que eles foram e são muito compreensíveis. Então, já teve consultoria que eu desregulei, isso não acontece com muita frequência, tá, gente? Mas, enfim, já teve consultoria que eu desregulei, já teve consultoria que eu precisei dar uma pausa. Eles sabem, enfim, do meu diagnóstico, eu não uso isso de muleta, mas acontece de vez em quando. Né? Então, eu fechei lá minha câmera, mas, por exemplo, o meu papel hoje era de ser ata, né? De escrever a reunião. Tava lá escrevendo a reunião, né? Chorava, escrevia a reunião, chorava. Chora um pouquinho, trabalha um pouquinho. Chora um pouco, trabalha, mudava o lencinho de lado. Conversei com ele sobre isso. Teve um determinado momento que eu pedi pro Vini,
que é meu marido, subir e me dar um abraço. Então, assim, eu abracei ele, fiquei lá bem mindfulness no momento. Então, também estava tentando aumentar ali as emoções agradáveis do dia, sabe? Para conseguir tolerar aquele mal-estar de novo. Para mim, isso é ter autocompaixão. Eu não tô sendo permissiva no sentido de... Até porque, para mim, autocompaixão não é a gente fazer tudo o que a gente quer. Até porque fazer tudo o que a gente quer não necessariamente é cuidar da gente. Mas fazer o que eu sabia que era importante para mim é cuidar de mim. Então, pedir aquilo, estar respeitando os meus limites, enquanto eu estou fazendo o que é importante para mim isso é autocompaixão, sabe? Então, pedir esse abraço do Vini, coloquei uma roupa confortável, tava bem mindfulness também, tomando meu super coffee, que eu amo de paixão, tava lá tomando, segurando, sentindo o quentinho. E focando no um dia de cada vez, um momento de cada vez, com a certeza e com a calma de que não é para sempre. Essa constatação de que o sofrimento ele nos invade em ondas, né? As emoções nos invadem em ondas e os pensamentos também, né? Então, esse reconhecimento da natureza transitória de tudo que nos invade é muito apaziguador, né? Então, esse pensamento é horroroso, esse sentimento é horroroso, mas eu sempre volto para aquela frase. Eu ouvi isso quando eu ainda era jovem mística, quando eu fazia yoga, mas hoje eu olho com outros olhos para essa frase e significa muito para mim que nós somos o mar, os sentimentos são as ondas. Pode ser que eu esteja vivendo um tsunami, mas eu não sou essa emoção, eu não sou esse pensamento, eu não sou isso aqui eu tô me reduzindo por conta da mente emocional que está gritando alguma coisa na minha orelha. Né? Então, essa certeza e esse convite a fazer uma coisa de cada vez, e eu até gosto que tá lá na parte do mindfulness, né, que o sofrimento de agora é sofrimento suficiente para qualquer pessoa. Não, a gente tem que sofrer pela coisa que vai acontecer depois e adicionar camadas de sofrimento e preocupações que, assim, calma, literalmente aqui e agora, qual é o seu sofrimento? Sofre em mindfulness, né? Exatamente. Você pode ter tristeza em mindfulness, mas, assim, isso de colocar um limite temporal, de a gente viver o aqui e o agora, para mim, assim, é uma sacada muito importante e mudou, assim, também completamente minha relação com meus pensamentos, sentimentos. Tá sendo, né? Um papo maravilhoso. Amei te conhecer pessoalmente. Eu já acompanhava e admirava seu trabalho de longe. Mas a gente foi encontrando aqui mais similaridades do que a gente esperava, né? Eu sempre falo pra Letícia, gente, eu tenho meus traços border aqui. Eu nunca me fecharam esse diagnóstico, mas eu tenho, né, minhas coisas. E não só isso, né? Nossa personalidade, nossa história. Acho que tem várias coisas que se encaixaram muito. Amei esse papo, foi muito gostoso. Espero que para vocês que estão aí também ouvindo também esteja tão agradável quanto tá para mim. Mas eu queria que a Alice trouxesse um recado final, né? Porque eu acho, né, deu para vocês perceberem quão inspiradora é a história dela e vários trechos que ela trouxe aqui super me tocaram. E eu tenho certeza que você tem muito conhecimento aí para compartilhar com a gente. Se você puder dar uma mensagem final sobre todo o que essa trajetória com o border, com a profissão te ensinaram, assim. Com certeza, eu também amei estar aqui, muito, muito especial, também admiro demais o seu trabalho, você, já falei, próximos, qualquer coisa e tudo que você fizer, eu estarei lá na primeira cadeira, mas eu acho que no sentido do que eu queria até, eu me sinto muito, como é que é a apresentadora de TV? É muito, né? Boa noite. Boa noite, pessoal, mas o que eu queria muito trazer para vocês muito do que eu trago também no meu Instagram, eu acredito que seja um dos meus principais valores de vida. Eu gosto de ressignificar a minha história como uma história que, humildemente colocando, né, porque eu acho que eu não sou tudo isso, mas que possa inspirar outras vidas e outras histórias. E possa mostrar que é mais do que possível você viver uma vida, mas não uma vida só na base da tolerância ao mal-estar e da ação oposta, de, meu Deus, mais um dia. Por um tempo pode ser assim, mas também é possível você construir uma vida muito maravilhosa, que não vai ser maravilhosa em todos os momentos, mas são esses recortes que a gente precisa também prestar atenção com borderline, sendo bipolar, tendo transtorno alimentar. Eu nunca achei que estaria vivendo o que eu vivo hoje. Eu sempre falo, para mim, o meu casamento é a minha maior conquista. Para mim, as minhas conquistas financeiras são legais, as outras coisas também, mas para mim estar casada é a minha maior conquista como borderline, assim, não me resumindo a um diagnóstico, mas querendo ou não também
ele compõe muitas características e vulnerabilidades minhas. Então, para mim, estar com esse relacionamento há quase 4 anos... Nossa, eu nunca achei que eu ia estar 4 anos dentro de um relacionamento. Nunca. E casada, gente. Eu estou casada. Casada e num super relacionamento incrível. E vivendo numa casa maravilhosa e tendo relações ótimas e sendo estável na minha rotina. Eu nunca achei que isso seria possível. E é possível. Se você não acredita nisso, se você está precisando de ajuda, por favor, busque ajuda profissional, busque ajuda, porque é possível, não desista de você, por favor, acho que é esse o meu pedido. Eu amei que esse recado serve, né, para pessoas que são da psicologia, não são da psicologia, mas puxando também a sardinha para o nosso lado. Eu sou muito boa em me criticar, em achar que nada do que eu faço tá bom o suficiente, e muitas vezes, quando eu atendendo os pacientes, eu fico tipo, meu Deus, eu preciso ser melhor, não tá suficiente, não tá bom. Uma autocrítica muito grande, assim, direcionada ao profissional. Mas parte da sua história me instilou também esperança no sentido de que, por mais que não vai ter um ensaio clínico randomizado que vá provar isso e mostrar para nós, quando a gente se sente genuinamente ouvido e tem um vínculo de qualidade com o nosso psicólogo, e também eu entendo que ela teve esse preparo técnico, sim, total. Tem esse conhecimento sólido da DBT, mas paralelo a isso, o que fez ser possível você ficar tanto tempo com ela, né, e talvez valorizar ainda mais esse conhecimento técnico dela e acreditar no que ela estava falando, foi um vínculo de qualidade, foi ela te mostrar que genuinamente estava te ouvindo, implicada no seu processo, querendo te ver melhorar. Então, fortalecendo muito essa humanidade compartilhada que existe naquele contexto da terapia, né? Então, às vezes a gente está, putz, será que eu estou dando o meu melhor e tal? Mas quando a gente sabe que está fazendo um bom trabalho de se aprimorar tecnicamente e tá ali genuinamente interessado naquela vida, fazendo todo o seu melhor para ter uma escuta compassiva, para caminhar junto com aquela pessoa, isso pode ter um potencial salvífico de fato, né? Falando, eu sei que a gente está terminando, mas falando de uma perspectiva que talvez você também, não sei, se identifique, para mim, como paciente, eu entendi, na verdade, como psicóloga, eu entendi a importância do meu trabalho sendo paciente. E tendo a minha vida, eu sei que eu tive muita responsabilidade nisso, mas tendo a minha vida salva por conta de uma pessoa, que foi ela. Entende? Então, eu aprendi como valorizar a minha profissão porque eu vi o que ela fez na minha vida. Entende? Eu vi o poder da DBT, do tratamento, de exercício físico, de dieta, de psiquiatra, de os carambas na minha vida. E foi a partir disso que eu entendi e comecei a me valorizar como profissional. Entende? E eu acho que é muito legal que as nossas histórias se tangenciam em vários momentos, nos ruins, né? Tentativa de suicídio e muita desregulação e tal, ainda que eu não tenha o diagnóstico, mas também um transtorno de compulsão alimentar, enfim. Mas também se tangencia na nossa renascer, né? Sair das cinzas e fazer do limão uma limonada. Exatamente. Inclusive, uma das letrinhas lá, né, dos acrônimos da DBT, de colocar o significado que a Alice comentou, né? Que se a gente olha para a nossa narrativa e faz dela algo significativo, ela pode, inclusive, chegar a inspirar outras pessoas, que é o que a Alice falou que ela deseja fazer e com certeza faz, o que eu gostaria muito de poder fazer também. Então, feliz que a gente pôde se identificar nas coisas ruins e boas. Sim. E a gente espera muito que essa mensagem chegue até vocês, assim, de como as habilidades, adotar uma rotina de exercício, sono, e aquele pilar que é tão chato e todo mundo fala, mas exercício físico, alimentação... Mas funciona! E dormir bem, como isso mudou pra gente, o processo de emagrecer, ganhar massa e trabalhar com uma coisa que é valiosa para nós, e ter atividades prazerosas de curto e de longo prazo, e tantas outras coisas preconizadas ali no pacote do treinamento de habilidades e na DBT como um todo, de fato, sendo provas vivas, assim, não querendo... É uma evidência anedótica, né? Nossa história, da nossa bolha, da nossa vida, mas querendo ou não tem como a gente esconder isso, porque eu acho que transcende, né? Tipo, Sim, quando a gente é debetizado, não tem volta. Não tem. Porque, de fato, produz mudanças muito significativas na nossa vida e resvala na vida de quem está à nossa volta. Como você disse, seu relacionamento super saudável com seu marido, sua família, né? Vendo, provavelmente, muito orgulhosa de todo o seu pai. Adorei saber mais da história deles também, orgulhosa de tudo que você tem feito e se transformado e transformado a vida dos outros. Então, adorei, muito inspirador. E quem quiser acompanhar, seguir acompanhando o seu trabalho, como é que faz para te encontrar? É só seguir o meu perfil, @AliceMenteSaudável, no Instagram.
Eu acho que eu também, que é o mesmo usuário no TikTok, mas eu tô majoritariamente no Instagram. Então, adorarei conhecer vocês. É isso. Obrigada pela audiência, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.